Fala galera, sejam todos e todas bem-vindos ao canal, eu sou o professor Alexandre e continuação de progressão aritmética, segunda parte. Então se você não assistiu, corre lá depois, se assiste a primeira parte, vale a pena. Então a gente vai falar sobre as propriedades da progressão aritmética que a gente tem. Vamos calcular primeiro aqui, vamos poder entender como que funciona a soma dos extremos. Na verdade eu pensei no nome para escrever aqui, eu escrevi soma dos extremos, não necessariamente vai ser isso. Bom, então antes de começar, não se esquece, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos, vamos embora. Como assim soma dos extremos? Vamos pensar. Se eu somar esse primeiro cara com este último cara, vai ser 2 mais 26. Então eu estou somando o A1 com o A9, eu já posicionei aqui. Então se a gente somar A1 com o A9, isso vai dar 2 mais 26, famoso 28. Olha que coisa curiosa agora. Se somarmos o A2 com o A8, vai ficar 5 mais 23. E adivinha? Deu 28. Não acredito. Então olha lá. Se eu somar o A3 com A7, 8 mais 20, 28. Então percebe o seguinte, galera. Se eu somei o primeiro com o último, e aí eu caminhei uma unidade aqui, olhando aqui para esse primeiro, caminhei uma unidade para a direita, e esse último caminhei uma unidade para a esquerda, a soma tem que dar o mesmo valor. Então, se eu estou numa certa posição e caminhei tanto para a direita, tem que caminhar a mesma quantidade para a esquerda, olhando o outro extremo. E aí essa soma dá sempre o mesmo valor. Mais do que isso, então olha só, presta atenção. Se eu escolher somar aqui o A5 mais o A7, peguei de maneira aleatória, tá? A5 mais o A7. Vamos ver quanto é que dá. 14 mais 20, 34. Se eu agora faço o seguinte, tá? O A5, eu vou caminhar 2 unidades para a esquerda. Então, caminhando 2 unidades para a esquerda, eu estou no A3. E aí eu vou caminhar 2 unidades partindo do A7 para a direita. É sempre movimento contrário. Esquerda, direita, direita, esquerda. Então, no A7, caminhei 2 para a direita, eu estou somando o A9. Vamos ver quanto é que vai dar. O A3 é 8. O A9 é 26. 8 mais 26, acredite, dá 34. Então, como é que funciona isso? Eu tenho um termo, tenho outro. Somei esses dois termos na PA. Se eu caminhar uma certa quantidade para a esquerda aqui, eu tenho que caminhar a mesma quantidade aqui, ó, para a direita. E aí essa soma vai dar a mesmíssima coisa. Um exemplo aqui para gente. Em uma PA, ele está dizendo que o A8 mais o A20 deu 52. E pede para a gente calcular o A3 mais o A25. Repara o seguinte, quando a gente analisa aqui o A8 e o A3, você está vendo que em relação ao A8 para o A3, a gente caminhou 5 para a esquerda. A gente pode escrever inclusive o seguinte, o A3 eu vou escrever diferente, eu vou escrever como eu vou colocar um índice aqui, ó, 8 menos 5, isso é o A3. Significa que eu estou 5 unidades para a esquerda em relação ao A8. Agora, quem é o A25 em relação ao A20? É o A20 mais 5, né? Caminhei 5 para a direita. Então, essa soma ela vai se conservar. Eu caminhei uma certa quantidade para a esquerda, como se eu estou aqui. Eu venho fechando igual ou vou abrindo igual. E a soma se conserva. Então, a gente tem que o A3... mais o A25, mole dá 52. E você nem precisou, tem outras formas de resolver? Tem. Você poderia abrir, escrever tudo em função de A1 e R, nos dois casos, e tu vai ver que isso aqui ia ser verdade também, tá? E aí a nossa segunda propriedade é a propriedadezinha da média aritmética. Essa aqui, super útil. Seguinte... Tenho agora essa sequência aqui, que é uma PA. Inclusive, para a gente treinar, qual é a razão dessa PA?
Daqui para cá, repara que a gente está somando sempre 2. Menos 2 mais 2 dá 0. 0 mais 2 dá 2. 2 mais 2 dá 4. E por aí vai. Repara que se eu escolher pegar, por exemplo, o A4, que vale 4. Então, olha só, a gente tem o 4, lembrando que ele é o A4. Eu vou escrever assim, o A4 como 2 mais 6. Só que isso aqui dá 8. Sobre 2 dá 4. Ou seja, a gente pode dizer, nesse caso aqui, que o A4 ele foi a média aritmética entre o A3 e o A5. A3 mais A5 sobre 2. Ah, mas eu posso escrever esse mesmo 4, então olha só, que é o A4, como sendo, veja bem, menos 2. Tô a 3, né? Caminhei 3 para a esquerda, vou caminhar 3 para a direita. Eu tô lá no A7, mais 10 sobre 2. Verifica aí, vê se isso não é verdade. Menos 2 mais 10 dá 8 sobre 2, 4. Então a gente pode dizer também aqui, ó, que o A4 ele é o A1 mais o A7 sobre 2. Então, como é que a gente pode falar essa propriedade aqui? Se você estudou PA, provavelmente você escutou isso, né? Um termo é a média aritmética do seu antecessor e do seu sucessor. Isso é verdade? É verdade. Só que a gente vai ampliar aqui. Como assim? A gente pode dizer que um termo ele é a média aritmética dos termos equidistantes a ele. Ih, não entendi. Como assim equidistante? De novo, vamos olhar agora para o A5. O A5 é a média aritmética entre o A4 e o A6. Show! Só que o A5 a gente pode dizer também que ele é a média aritmética entre o A2 e o A8. Por quê? O A2 está a qual distância do 5? 3, né? E o A8 está a qual distância do 5? 3 também. Isso significa que o A2 e o A8 estão equidistante em relação ao 5, a mesma distância. E essa é a melhor forma, mais ampla de a gente dizer essa propriedade. Mas é muito útil você saber também para 3 termos, né? Se a gente pensa lá numa PA ABC, isso já tem que vir na sua cabeça, que isso aqui, se isso aqui é uma PA, então a gente pode escrever que B é A mais C sobre 2, né? Porque um termo é a média aritmética dos seus equidistantes, em particular do seu antecessor e do seu sucessor também. Show de bola? Bom, para a gente finalizar, 3 termos em PA. Quem? Esse ABC? Eu só vou escrever de uma maneira diferente que te ajuda pra caramba nas questões. É o seguinte, se eu tenho 3 termos em PA, é assim que tu vai escrever os 3 termos, ó. X menos R, X menos R, X, X mais R. Tudo em função da razão. Vê se não faz sentido. Tô olhando para esse cara aqui. Se eu tô nesse cara, para eu chegar no que vem antes dele, eu tenho que subtrair a razão. Então eu tô X menos R. Para eu chegar no que vem depois dele, eu tenho que somar a razão. Lembra? Para a direita somamos a razão, para a esquerda subtraímos a razão. Exemplo. Tem um triângulo retângulo onde os lados desse triângulo estão em PA. E ele diz que a razão da PA é 3. Ele pede para a gente determinar os lados do triângulo. Bom, se os lados estão em PA, são 3 lados, né? Um triângulo, então a gente vai usar esta relaçãozinha aqui. Então vamos pegar aqui mesmo. Ó. Só que agora eu vou substituir o valor da razão, o que ele deu é 3. Ou seja, um dos lados é x menos 3, um é x e o outro é x mais 3. Ele quer que a gente calcule esses lados. Estamos num triângulo retângulo. Supondo esse x positivo, por exemplo, o maior lado, que seria o x mais 3, ele obrigatoriamente tem que ser a hipotenusa, né? Esse cara aqui tem que ser o x mais 3, que é o maior lado, é a hipotenusa no triângulo retângulo. Ah, qual que eu vou colocar que é x e x menos 3? Aí você escolhe. Vou dizer que aqui é x e aqui embaixo é o x menos 3.
E agora a gente faz o quê? Pitágoras, né? Chama o tio Pete e vamos embora. Hipotenusa ao quadrado, x mais 3 ao quadrado, é a soma dos quadrados catetos. X ao quadrado mais x menos 3 ao quadrado. Faz o que aqui agora? Produtinho notável, né? Trinômio quadrado perfeito aqui. Quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 6x, mais o quadrado segundo, que é 3 ao quadrado. Isso é igual x ao quadrado, repetir, quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 6x, mais o quadrado segundo, 9. Agora aquele momento feliz, né? Aquele momento de dar, a gente corta. Então, ó, cortou, morreu. Morreu esse 9 aqui também, ó. Dos dois lados, sinais iguais, lados opostos da igualdade foi embora. Esse 6x eu vou tacar para lá, tá? Então vai ficar do lado esquerdo, eu vou manter aqui 0, igual a x ao quadrado, menos 6x menos 6x, famoso menos 12x. Só vou mudar a ordem de escrita, tá? Equação do segundo grau, faz o quê? Bhaskara? Claro que não. Isso aqui é pegar, fazer Bhaskara nisso aqui é pegar uma bazuca para matar uma formiga. Como é que a gente faz isso aqui? X em evidência. Sobrou no primeiro aqui o x, né, que daria x ao quadrado, e no segundo sobrou menos 12. Igual a zero. Um produto dando zero, ou x igual a zero, que não faz sentido, porque se o x for zero, o triângulo não existe. Ou x menos 12 igual a zero, que nos entrega x igual a 12. Ou seja, descobrimos o valor de x, automaticamente descobrimos os lados desse triângulo equilátero. Esse aqui, triângulo equilátero não, triângulo retângulo. Esse é 12, esse é 12 menos 3, 9. Esse é 12 mais 3, 15. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Até a próxima. Abração, hein?